Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Querido irmão e irmã ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, nesta sexta-feira, 22 de agosto, nesta Semana da Vida Consagrada, dentro do mês vocacional, com alegria nós vamos mais uma vez meditar aquilo que está ligado à vocação religiosa consagrada, cumprimentando todos os consagrados e religiosos que escutam o nosso programa, que rezam conosco, que nos ajuda a viver a graça do Espírito Santo neste mês vocacional. Enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Celebramos hoje Maria Santíssima como Rainha do céu e da terra. A festa de Maria Rainha, colocada exatamente 8 dias após a Assunção, nos mostra que aquela que serviu humildemente na terra, agora reina, gloriosa, junto ao seu Filho, na glória. Nesse dia, no contexto da Semana da Vida Consagrada, meditaremos sobre a vida consagrada como serviço aos pobres e a missão. A realeza de Nossa Senhora é totalmente diferente da lógica mundana. Ela reina porque serviu, e serviu porque amou, sem medida. Veja o quanto isso é profundo e belo para a nossa meditação de hoje. Ela reina porque serviu. E serviu porque amou sem medida. É a serva do Senhor que, elevada à glória, continua intercedendo e cuidando sobremaneira dos mais pequeninos, dos indefesos, dos que sofrem. A vida consagrada, quando autêntica, bem assumida, é reflexo desta realeza de serviço. O Concílio Vaticano II, no decreto Perfecti Caritate sobre os religiosos, lembra que a vida religiosa, na sua própria natureza, deve dedicar-se de modo especial à missão de anunciar e de testemunhar a caridade de Cristo para com todos, especialmente para com os pobres. Até bem pouco tempo, as freiras eram sempre chamadas de irmãs de caridade, porque a vida religiosa está muito ligada a esse sustento dos pobres, do cuidado com os indefesos. Não é à toa que a Igreja foi a primeira a criar hospitais, leprosários, abrigos, creches no mundo. A Igreja começou com isso, escolas e tantas coisas, no nível social, e ela é mestra nisso, e nós nem sabemos quantas instituições de caridade nós temos no mundo. Isso mostra a essência da nossa fé católica, da nossa fé cristã, da vida consagrada, que tem um destino muito claro: ajudar os pobres, os que sofrem. Daí que as nossas congregações e grande parte da vida religiosa nasce com esse carisma de dar uma atenção especial a este ou aquele setor de sofrimento da nossa sociedade. A vida religiosa é para isso e se fundamenta nisso. Haja vista, por exemplo, mais recentemente, as Filhas da Caridade de Madre Teresa de Calcutá, santa. São mulheres que vivem uma pobreza extremada, mas com muita alegria. E tem as pessoas que as ajudam a adquirir alimentos, cesta para os pobres, e elas vão educando os pobres também. Elas não vão dando as coisas de qualquer jeito, elas educam também
as pessoas pobres para que elas possam também sair um dia desse espírito de miséria. Que nós não podemos ajudar os pobres para que eles continuem sempre pobres. Era o caso da Cracolândia de São Paulo. Muita gente não queria que a Cracolândia fosse exterminada ali de São Paulo, porque tem gente que quer que os pobres continuem sempre na miséria para usar disso, seja na ideologia, seja em outros sentidos. Nós precisamos ajudar, mas sempre com aquele olhar de que o pobre que hoje pede, seja amanhã alguém que ajuda a outros que pedem. Claro que um idoso, um doente, uma pessoa que não tem mais como trabalhar, a gente não vai exigir isso. Mas nós temos muitas pessoas, inclusive aqui na porta de casa, que pedem e que são jovens. São pessoas que ainda têm toda uma condição de trabalho, de autonomia, que precisa ser ajudados a sair desse marasmo da falta de sentido. Então, a atividade de servir os pobres, ela é uma realidade impressionante na vida da igreja, para aliviar as necessidades materiais, mas também anunciar-lhes a dignidade de filhos de Deus e abrir-lhes os acessos aos bens espirituais. É evangelizar e, ao mesmo tempo, ser presença de misericórdia e de justiça. A missão é inseparável desse serviço. Os consagrados e consagradas são chamados a ir onde a igreja mais precisa, sem se prender a seguranças ou privilégios. Como Maria, vão às pressas para encontrar e servir os irmãos, louvando Cristo e a alegria do Evangelho. Ao longo da história, a vida religiosa foi inseparável das grandes obras de Cristo e responsável, como já disse, por escolas, hospitais, orfanatos, missões em terras difíceis, acolhimento de marginalizados e defesa dos mais fracos. Isso não é apenas filantropia, é prolongar no tempo e no espaço a ação de Cristo, que veio para servir e dar a sua vida. Esse também deve ser o itinerário de todos nós, de você que me escuta agora, né? Viver para servir, dar a vida pelos outros, no matrimônio, na vida religiosa, na vida consagrada, na família. Essa é a lógica nossa. Quem não serve não pode viver como deve. Servir bem, servir com alegria, ser servo como Cristo foi. Contemplando Nossa Senhora Rainha, vemos que o verdadeiro reinado é o da caridade e que a missão mais nobre é inclinar-se para levantar os caídos. Os consagrados que vivem assim tornam-se sinais vivos do reino, onde o maior é aquele que serve. Basta ler a vida dos santos, que gastaram suas vidas cuidando dos que sofrem. Peçamos a Nossa Senhora Rainha que inspire em nossas famílias, paróquias e comunidades religiosas esse espírito de serviço e entrega, para que a igreja seja cada vez mais missionária e próxima dos pobres, e que nós também tenhamos essa docilidade para com aqueles que sofrem, principalmente aqueles que nós conhecemos na comunidade, que estão abandonados, que estão esquecidos. A caridade é isso, e é isso que nós queremos viver com toda a intensidade do nosso coração. Que Deus nos ajude a ver no pobre o rosto de Cristo sofredor.
Compartilho com você uma reflexãozinha pequena sobre o Evangelho de hoje, Lucas 6, 36 a 38. Jesus nos diz nesse Evangelho: sede misericordiosos, como também vosso Pai misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Isso aqui não é fácil. A gente encontra tantas pessoas que não conseguem perdoar. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Este Evangelho ilumina perfeitamente o tema de hoje. Servir os pobres e viver a missão não é um ato de superioridade, mas de misericórdia. É agir como o Pai age, com amor gratuito, sem esperar retorno humano. A boa medida que o Senhor promete não é medida material, mas é a abundância de graças e de vida eterna para aqueles que dão de si mesmos. Eu lembro uma vez visitando a comunidade das Irmãs da Divina Misericórdia em Anápolis. Eu não sei se elas ainda possuem esse trabalho de acolher pessoas doentes de rua, aidéticos, e as irmãs ali limpando as escárias, aqueles buracos na carne das pessoas de tanto ficarem deitadas. E eu olhava aquelas irmãs que faziam aquele trabalho de asepsia com todo cuidado, que exalava com o rosto o amor. Elas viam aqueles doentes como realmente o Cristo estendido na dor. Eis o sentido realmente da nossa entrega pelos que sofrem. Como é bonito ver uma filha, eu conheço tantas, que renunciou o casamento para cuidar do pai doente juntamente com a mãe idosa. Sepultou o pai, agora cuida da mãe. Está preparando para sepultar a mãe. Quantas assim? Isso é a caridade, é a bondade. Eu vejo aqui no nosso lar, São Vicente de Paulo, aqui em Formosa, cerca de 120 idosos e doentes. Como é belo o trabalho daquelas pessoas que estão ali cuidando dos idosos, colocando a comida, dando o remédio, dando banho, cuidando, dando o asseio. É muito belo. Quantas coisas bonitas nós temos. Tem um frei amigo meu também, em Anápolis, que tem um abrigo de idosos. E ele sempre me manda o aviso daqueles que morrem para que eu reze pela alma desses idosos. É um homem que tem um carinho extraordinário para com os idosos, para com aqueles pobres largados, esquecidos. Isso é santidade, isso é ser católico, isso é ser cristão de verdade. Que Deus anime a todos nós a viver o amor pelos que sofrem, a nunca abandonar aqueles que vivem a dor do corpo, a dor da perda, a dor do esquecimento, do Alzheimer, do Parkinson, do câncer terminal. Servir ao doente, ao sofredor, é servir o próprio Cristo. Que Deus nos ajude a viver essa graça, essa missão. Te convido a orar pelas vocações, esta oração, pedindo também pelos religiosos que cuidam dos que sofrem, dos pobres. Ó Jesus, Mestre Divino, que viestes para servir e não para ser servido, suscitai na Igreja muitas vocações à vida consagrada, cheias de amor pelos pobres e pela missão. Que, a exemplo de Maria Rainha, saibam reinar, servindo, gastar-se sem reservas e levar todos à vossa misericórdia. Fortalecei os que vivem essa entrega, para que permaneçam fiéis e alegres, inspirai nossas comunidades
a serem sempre missionárias e solidárias. Amém. Você que me pergunta, eu não tenho tempo para visitar um doente, para ajudar, porque a empresa, os trabalhos me assoberbam e tiram o meu tempo. Mas você que não tem condição de fazer isso, pode ajudar a dar condições para que outros façam. Aí as doações, a filantropia, a ajuda aos pobres, aos que cuidam dos pobres. De forma que todos nós não podemos dizer que não podemos ajudar. Por mais pobre que seja alguém, ele ainda tem alguma coisa que possa oferecer, assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Rainha, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, Deus te abençoe. Uma excelente sexta-feira com bons sacrifícios e jejuns para todos nós. Amém.